dizer que estou feliz em poder estar aqui esta noite e participar desta conferência missionária. O trabalho missionário é o trabalho mais extraordinário da igreja, porque a missão da igreja é missões. A igreja que quer agradar o coração de Deus, ela ama missões, ela faz missões. E nesta noite eu me sinto feliz em poder estar esta noite participando deste trabalho missionário e quero louvar a Deus pela vida do digno pastor da igreja, pastor Jairo Santana, sua esposa, a irmã Rosana, que nos recebe com carinho, com amor, e eu me sinto honrado por participar desta conferência. Na verdade, a família Santana tem um legado muito grande no estado da Bahia. O pastor Rodrigo Santana, que foi um dos maiores líderes do estado, que é irmão do pastor Santana aqui, e também o pastor Joesé Cruz Santana, que hoje é o vice-presidente da nossa convenção. Então temos uma ligação, o estado da Bahia, com essa igreja, e eu estou muito feliz em ver o que Deus está fazendo aqui. Falar de missões para uma igreja missionária é maravilhoso, porque falar de missão para quem não faz missão é um problema, né? Hoje, na verdade, tem muita gente que fala de missão e não sabe nem o que é missão. Tem alguns eventos de missão que tem pregadores que não sabem nem o que é o campo missionário. E isso é um problema muito sério, porque missão e amor são duas palavras fáceis de se pronunciar e difícil de se fazer. É fácil dizer eu te amo, o difícil é amar. É fácil dizer missões, o difícil é fazer a obra missionária. Inclusive tem muitos irmãos que Deus olha para ele cantando sobre missões e vê uma hipocrisia sem precedente, né? Eis-me aqui, estou disponível. E Deus dizendo, por que você não faz nada por aí, né? Então, falar de missão aqui é maravilhoso, né? O difícil é abandonar tudo pela chamada, é acreditar no chamado, é enfrentar as dificuldades pela chamada. E eu fico muito feliz em saber que essa igreja é uma igreja missionária. Louvar a Deus pela vida do pastor Lucas Braga, que é o líder de missões. Louvar a Deus pela vida do Gabriel, que nos conduziu e nos tratou tão bem. E louvar a Deus pela vida de todo o ministério da igreja e a igreja do Senhor aqui em Ribeirão Preto. Eu trouxe 2 livros para estar à disposição dos irmãos. Este livro aqui é o primeiro livro que eu escrevi, que é sobre o segredo da obra missionária. Eu trato nesse livro aqui, que é um perigo muito grande, fazer a obra para Deus. Tem muita gente trabalhando para Deus, mas não conhece Deus. E é um perigo muito grande você se envolver nas coisas de Deus sem saber quem é Deus. Deus não pede favor a ninguém, Ele é o Senhor absoluto sobre todas as coisas. E quem quer fazer a obra de Deus tem que primeiro conhecer Deus. É por isso que naquele grande dia alguém vai chegar e dizer, eu preguei, Deus diz, mas eu não sei quem é você. Eu profetizei, também não sei quem é você. Eu expulsei demônio, não sei quem é você. Porque o segredo não é trabalhar para, o segredo é trabalhar com Deus. Aqui nesse livro também eu trabalho sobre a ideia de que tem gente que pensa que Deus precisa dele. E se não for ele, Deus não vai fazer o que quer. Engano seu, Deus não é refém de ninguém. Deus me chamou, me convocou, mas se eu não quiser, Deus levanta outro e faz melhor do que eu, porque quem não pode faltar é o dono da obra, é o Senhor dos exércitos. E aí eu trabalho sobre a igreja de Jerusalém, que tem gente que é igual a igreja de Jerusalém, só vai na prova, só vai na dor, só vai sofrendo. Tem gente que só vai para o campo missionário depois que perde tudo, perde trabalho, perde emprego. Aí depois que ele está num leito de hospital, ele diz, eis-me aqui, Senhor. Aí Deus diz, não podia ir antes, né? Não podia ir antes inteiro, né? Eu costumo dizer que missão é o seguinte, você escolhe como vai. Ou você vai naturalmente, ou vai naturalmente. Mas Deus não desiste de quem Ele chama, né? Então, após o trabalho, você que desejar. E esse livro eu escrevi agora recentemente com minha esposa, que é o segredo da verdadeira esposa do pastor. Serve para a esposa de pastor e de obreiro,
Porque o grupo mal compreendido na igreja é esposa de pastor, esposa de obreiro. As pessoas querem que a esposa do pastor pregue, cante, reja o grupo, zele a igreja e ainda seja magra. É uma perturbação. E aí muitas irmãs estão em crise. Muitas irmãs estão em crise porque quer atender essa demanda. E essa demanda é impossível atender, né? E aí tem uns que chamam a esposa do pastor de pastora, aí nunca consagra, nunca dá uma credencial às bichinhas, é uma luta. E também tem a perda da identidade. Então, você que desejar, após o trabalho, vai estar na livraria da igreja. Por favor, meus irmãos, abra comigo a sua Bíblia para a reflexão bíblica nesta noite. Louvar a Deus pela vida dos missionários que vejo aqui, o líder Newton, os missionários. Louvar a Deus pela vida da Secretaria de Missões, da igreja aqui, que tem cooperado com o trabalho missionário também da Bahia. Que o Senhor continue abençoando. Missionário líder Newton, eu conheço o seu trabalho, estive lá. Na verdade, ele foi pastor em uma região que eu sou natural de lá, Serra Preta, né? O lugar mais feio que existe na Bahia. Eu não falo mais, porque onde eu chego tem gente de lá, glória a Deus, né? Um dia desse eu preguei na Espanha, e eu falei, ó irmãos, eu sou de um lugar feio, Serra Preta. Quando terminou, a irmã disse, ô conterrâneo, eu digo, misericórdia, né? É uma cidade que só tem 2 ruas, e tem gente em tudo quanto é lugar, né? Eu quero louvar a Deus pela vida do líder Newton, louvar a Deus pela vida dos missionários que estão aqui. Eu gostaria de convidá-los para observar 2 textos das Escrituras que está no capítulo do tema que foi escolhido para esta conferência. É João, capítulo de número 4, e nós iremos ler o versículo 27 e o versículo 35, perdão. É João, capítulo 4, versículo 27 e o versículo 35. Aqueles que acharam, dê um sinal pentecostal. Amém. Amém. Diz a Bíblia: e nisto vieram os seus discípulos e admiraram-se que estivesse falando com uma mulher. Todavia, nenhum lhe disse, que perguntas? Ou por que falas com ela? Versículo de número 35. Não dizeis vós que ainda há 4 meses, até que venha a ceifa? Eis que eu vos digo, levantai os vossos olhos, e vede as terras, que já estão brancas para a ceifa. Quem pode dizer amém? Eu gostaria esta noite de trazer uma palavra nesta seguinte temática: a falta de visão atrofia a missão. A falta de visão atrofia a missão. O capítulo 4 do Evangelho de João, para mim, é o capítulo mais completo sobre missiologia da Bíblia. Mesmo porque existem grandes homens que fizeram o trabalho missionário nas Escrituras. Dentre estes, o que mais se destaca é o apóstolo São Paulo. O apóstolo São Paulo foi um missiólogo por excelência, porque Paulo, ele entendia a visão de Deus para a humanidade. Paulo compreendia que a visão de Deus para a igreja é uma visão global. Ou seja, o projeto de Deus para a igreja é que ela não olhe só para onde ela está estabelecida, mas que ela olhe além das fronteiras, que a igreja consiga perceber povos não alcançados, que a igreja consiga analisar que ela tem uma missão a cumprir, e ela não pode alterar essa missão. Paulo conseguia compreender que não é a igreja que determina que missão ela tem, mas o dono da igreja que deu uma missão para
ela. Quando Jesus diz, no finalzinho do capítulo do livro de Mateus, ele diz: olha, vocês têm uma missão. Esta semana, segunda-feira, eu estava aqui em São Paulo ministrando na missão Kairós, observando esse texto, e o texto está dizendo: vão e façam discípulos de todas as nações. Isto aqui é uma ordem de Jesus. Jesus não disse quando vocês quiserem, Jesus não disse quando puderem. Jesus está dizendo: vocês existem para isso, vão e façam. Agora preste atenção e prepare esse glória que você torce para dar a Deus esta noite. A missão mexe com a nossa zona de conforto. Não tem como fazer missão na zona de conforto. A missão tira você do seu comodismo, e a missão leva você a ser desafiado. Mas o dono da igreja diz: pode ir que eu vou com você, pode fazer que eu ajudo você, pode cumprir que eu mando os recursos para você. Mas aqui tem um detalhe: não é ir para fazer o que quer. Pastor Jairo, tem gente até que vai, tem gente até que se levanta, mas ele quer fazer as coisas do jeito dele. Esse foi o problema de Davi, queria trazer a arca do jeito dele. Tem gente machucado fazendo a obra tem um dono, e o dono tem regras estabelecidas. Vão e faça discípulos. E eu vou falar uma coisa aqui, vai ser muito rapidinho, para que você entenda. Tem muita gente indo, mas não está fazendo discípulo, está fazendo fã, está fazendo seguidor. Deus não chamou missionário para ter fã, Deus não chamou pastor para ter fã, Deus não chamou pregador para ter fã. Nós temos uma missão: formar discípulos de Jesus. E vou dizer uma coisa nesta noite, com tremor e temor, nessa tribuna: o Deus de missões vai fazer uma limpeza em nossos altares e tirar aquelas celebridades que pensam que é por causa dela que as coisas acontecem, e vai levantar aqueles que amam a obra. E isso é extraordinário. Mas eu não vou observar na perspectiva de Paulo, porque eu vou tratar algumas coisas aqui esta noite que vai doer um pouquinho. Olha para o seu irmãozinho e diga assim: desfaça quando a palavra tocar em você. Diga para ele: não fecha a cara não, senão todo mundo vai perceber que é com você. Desfaça. Se a palavra tocar em você, levanta a mão, dá glória a Deus, faz alguma coisa. Mas eu vou entregar a palavra toda esta noite, aqui em Ribeirão Preto, esta noite. Olha o que o dono da igreja faz. Aqui não é Paulo em ação, aqui não é nenhum membro do colégio apostólico, aqui é o próprio Deus em ação. No capítulo 4, e Jesus estava formando aqueles discípulos, e Jesus agora faz uma aula prática. Jesus havia dado uma aula teórica, mostrando que quem quer fazer o trabalho precisa amar acima de qualquer coisa, não pode fazer por interesse. Quando eu vejo alguém zangado: é pastor, eu estou fazendo e ninguém me vê. Eu digo: você não faz para ser visto, você faz para cumprir uma missão. Esse é o problema dessa geração. Ele prega e depois quer saber se as pessoas gostou. Não, você não prega para ninguém gostar, você prega para entregar uma palavra que Deus te deu. Você não pode cantar para ser elogiado, porque senão a gente vira artista. E aqui não é palco, isso aqui é o altar, e você não é plateia, aqui é o corpo de Cristo. E Jesus agora pega os discípulos e diz: eu vou levar vocês para uma aula prática. E eu amo Jesus, porque Jesus começa na aula prática quebrando paradigmas. Pastor Lucas, Jesus pega os discípulos e diz: nós não vamos só em um lugar distante, nós vamos passar em Samaria. Me ajuda a pregar esta noite. Levanta essa mão direita para o céu e não pirraça, pastor, que é perigoso, e diga comigo: Jesus, não, está fraco, bem forte. Jesus decide passar por Samaria. Na verdade eu quero que seja mais forte. Eu não sei quem é que está desanimado aqui, se é os homens, se é as mulheres. Só as mulheres. Jesus. Ah, que é os homens, meu Deus. Os homens, Jesus
E as mulheres gostam de disputa, ela está dizendo, pede para a gente falar de novo, pastor. Sai rouca, mas ganha. As mulheres, Jesus! Todos decidem passar por Samaria. Visão de reino. E quem tem visão de reino não olha o pecado antes do pecador. Quem tem visão de reino não tem uma visão preconceituosa. Quem tem visão de reino prega um Jesus que dá jeito a qualquer tipo de ser humano. E eu pergunto esta noite, todos aqui são conhecedores da Bíblia. Quem não conhece o versículo 4 é mais um versículo, mas quem conhece sabe a profundidade disso aqui. Porque para entender João capítulo 4 tem que voltar à época dos patriarcas. Para entender João capítulo 4 tem que voltar à época dos reis de Israel. Quando Jeroboão dividiu as tribos de Israel, Jeroboão assume o trono e não tem habilidade. Uma coisa que eu queria dizer para você, missionário, para você vocacionado, é necessário ter habilidade para fazer a obra de Deus e lidar com gente. O pastor que me formou ministerialmente, pastor Antônio Valdelino Neres, ele dizia assim, Edivaldo, gente é um bichinho que parece gente, anda como gente, fala como gente, mas não é gente, porque se gente fosse gente, não faz o que gente faz. Ser humano não é brincadeira. E olhe para mim, todo lugar tem treiteiro, todo lugar tem gente aproveitando uma oportunidade para dar o golpe, todo lugar. Qual é a diferença? Aonde tem líder que tem habilidade, treiteiro não tem espaço. Vai ficar zangado, reclamando pelos corredores, mas não tem autoridade para fazer o que faz, porque onde tem liderança tem comando. É o caso de Israel na época de Salomão. Jeroboão já existia na época de Salomão, mas ele não tinha espaço. Quando Roboão assume o trono, é claro que tinha ali uma profecia que Deus ia julgar os pecados de Salomão, mas faltou habilidade em Roboão. Roboão não teve habilidade para lidar com o treiteiro que volta do exílio. E quando ele volta, John Maxwell, um dos maiores treinadores de líder, ele diz o seguinte, na hora de você ouvir uma crítica, faça 3 perguntas. Primeira pergunta, quem está criticando? É conversador que fala de todo mundo? Toca o barco. Segunda pergunta, o que é que está sendo criticado? É alguma coisa que vale a pena você ouvir? Então faça reflexões. Terceira pergunta, será que não tem uma multidão por trás daquela pessoa? Será que aquela pessoa não é o reflexo de insatisfeitos que às vezes não tem a coragem de falar? A gente precisa ter muito cuidado, que nem toda crítica é destrutiva. Você está lembrado da crítica quando foi criado o colégio apostólico? O colégio apostólico, não, perdão, os diáconos. O colégio apostólico olhou e disse o quê? Nós precisamos ouvir essas velhinhas conversadoras e vamos criar os diáconos. Os diáconos foram criados depois de uma crítica de umas velhinhas que estavam reclamando da assistência social. Agora olha para mim, tem gente que ele não quer contribuir, ele quer dividir. E nesse reino não tem espaço para quem quer dividir, porque quem quer dividir está do lado de Satanás. Quem quer dividir não está contribuindo. Esse reino não pode ter oposição, porque quem é oposição ao reino é oposição a Deus. O que é que Roboão faz? Ele consegue 10 tribos. Quantas tribos? 10. É uma rebelião terrível, levou 80%. E Roboão só ficou com 2. E ali ele coloca Samaria como capital. Aí começa o problema que Jesus chegou 500 anos depois para resolver. 500 anos já estava essa briga. Porque o samaritano ficou tão mal visto para o judeu, que os judeus diziam o seguinte: eu não quero meia com esse povo, porque a Bíblia fala de 2 cativeiros, o cativeiro do reino do sul e o cativeiro do reino do norte. Cativeiro do reino do sul, 70 anos, Babilônia, Salmo 126, o Senhor fez o povo voltar. Cativeiro do reino do norte, não tem retorno. Pergunte para mim, por quê, pastor? Não, eu não revelo coisa profunda para a gente assim desanimado, não. Bora, mais forte, 1, 2, 3, já? Porque toda vez que Deus quer tratar, prova tem prazo de validade.
Toda vez que Deus quer estabelecer juízo, Ele dá corda para pegar no final e não tem volta. Cuidado, que se você desagradar a Deus e Deus der corda a você, cuidado, Ele vai estabelecer juízo. Agora marque culto de ação de graça. Quando você fizer uma coisinha desse tamanho, papai já lhe pegar. Comece a dar glória a Deus. Ele ainda acredita em mim, Ele está me tratando, Ele não desistiu de mim. É o que acontece aqui no cativeiro do Reino do Norte. A Assíria, que era o império que levou o povo do Reino do Norte cativo, e a capital era Nínive, foram cruéis com o Reino do Norte. Pior, houve uma mistura de raça. A raça agora não era legítima, era híbrida, porque judeu se relacionou com não judeu. Então o judeu legítimo dizia: Samaria é indigna, Samaria não merece que a gente olhe para eles. Para você ter uma ideia, eles tinham a perspectiva de que os samaritanos eram a lenha do fogo do inferno. Existia 3 caminhos na rota Judeia, Galileia, Galileia, Judeia. 3 rotas. Primeira rota, pela costa. Segunda rota, pela Pérea. Terceira rota, por Samaria. Olhe para mim, a rota mais curta era por dentro de Samaria. O que é que os judeus faziam? A gente dobra a viagem, mas não passa por dentro de Samaria. E qual era a visão que os discípulos tinham? A mesma visão. Esse povo não merece. Esse povo foi a oposição à reconstrução dos muros lá na época de Neemias. E enquanto os discípulos olhavam com a visão preconceituosa, o maravilhoso, o conselheiro, o Deus forte, o Pai da eternidade, o príncipe da paz, o rebento de Jessé, o alfa e o ômega, o princípio e o fim, o dono da igreja de Ribeirão Preto, o dono de missões, ele olhou e disse: eu vou passar por Samaria. Agora tem uma coisa, pastor Jairo, tem coisa em missões que a gente não pode consultar ninguém, porque se consultar, os perturbadores de Israel atrapalha. Se Jesus fizesse uma reunião e dissesse: ô Pedro, você acha que eu devo passar por Samaria? Pedro ia dizer o quê? Não, senhor, não, aquele povo ali, sangue de Jesus tem poder, não dá não. E se perguntasse a Judas, misericórdia, ali não vale nada. E se perguntar a Tomé, eu não creio que o senhor está querendo isso. Jesus olhou e disse: quando o céu quer agir, não precisa de aprovação da terra. Estou indo para Samaria, bora! Pega na mão do teu irmão e diga: aprenda a ser contrariado por Deus. Deus não lhe deve satisfação. Tem muita gente reclamando da igreja: eu não concordo, eu não concordo. Aqui não é para concordar, aqui é para adorar. Jeová está no negócio, adore, glorifique, contribua. O que é que muita gente faz? Eu costumo dizer que tem gente que até a metade do culto ele é crente, da metade do culto em diante ele é muçulmano. Como assim? Até ele entender, glória a Deus, aleluia. Quando ele não entende, ele fica: Alá, Alá, Alá. Esse daí mesmo, um dia desse, estava todo arrebentado. Alá, já está pregando. O outro dali, Alá. Alá não. Foi Jesus que salvou, Jesus que perdoou, Jesus que limpou, Jesus que fez. Essa visão que atrapalha, o céu tem o colírio para colocar na visão, para aguçar ela, para você enxergar da forma que Deus enxerga. Glorificado seja o nome do Senhor Jesus. Aí o que é que o Senhor faz? Decide passar por Samaria. Quando ele chega em Samaria, onde é que ele vai? Todo mundo sabe, Samaria não é uma cidade, é uma região. Ele vai em uma cidade de Samaria chamada Sicar. E o que significa Sicar? Cidade dos bêbados. Olha para onde ele vai, e ele chega no poço. Por isso que eu disse que para entender João 4, tem que voltar à época dos patriarcas, porque esse poço aqui é da época do patriarca Jacó. Jesus chega meio-dia, que horas? E senta no poço, e diz aos discípulos: vamos comprar comida, está na hora do almoço. E daqui a pouco o campo missionário chega. Quem era o campo missionário? Uma mulher indigna. Esse é o problema que eu vou tratar aqui amanhã. Quando Deus está fazendo e a gente atrapalhando sem saber. Porque quando a gente não tem a visão do reino, a gente atrapalha achando que está ajudando.
Então o primeiro tópico da palavra que eu gostaria de tratar esta noite, provavelmente só vai dar para a gente tratar um tópico, levante a sua mão direita e diga: a falta de visão. Não, bem animado, para estremecer tudo, bora. A falta de visão faz um cristão ser inimigo da obra, sem saber. Compartilhe isso para 2 irmãos. Diga: a falta de visão faz crente ser inimigo da obra sem saber. Vai, compartilhe para quem está do seu lado direito e esquerdo. A falta de visão faz crente ser inimigo da missão sem saber. Vou lhe mostrar como é. Chega aqui, pastor Lucas. Aliás, chega Lucas, chega. Fica aqui, Lucas. É meu filho. Fica aqui. Agora o senhor que está dando risada, glória a Deus. Chega aqui, pastor. Olha que coisa. Como é a falta de visão? Eu sou Jesus. Cheguei no poço, estou evangelizando uma pessoa indigna. Você é discípulo. Eu estou fazendo a obra. O que se espera de você? Todo feliz. Abre o sorriso. Chega todo alegre. Foi isso que aconteceu? Não. Jesus cumprindo a missão e os discípulos escandalizados. Faz cara de gente: que absurdo. Que absurdo. Eu acho que Tomé disse: eu não creio. Eu acho, pastores, que os discípulos olharam e disseram: vigia, Jesus, vigia que essa mulher de alta periculosidade. Se nós não tivermos o cuidado, Jesus está trabalhando e a falta de visão faz a gente interpretar tudo errado. Se nós não tivermos a visão aguçada, Jesus está levantando os seus vasos e eu, por não entender, estou complicando tudo. Obrigado, pastor. Obrigado, pastor. É forte o que eu vou dizer aqui agora. Se prepare, não se zangue não, que eu já vou terminar. Satanás não respeita tempo de serviço e nem patente para usar. Ele só quer uma brecha. E esse reino é espiritual. Sabe como é que funciona? Deus orienta o anjo da igreja. Quem é o anjo da igreja? O pastor. Tem coisas que Deus não precisa falar com mais ninguém, só o pastor da igreja. Mas não falou comigo, você não é o pastor da igreja. Um dia eu fui mudar um dirigente de uma congregação, ele perguntou assim: pastor, por que o senhor está me mudando? Eu digo: porque o dono mandou. Ele disse: quem é o dono? Eu digo: você nem sabe, não era nem para estar dirigindo a igreja. Olha o que diz as igrejas da Ásia. Tinha pastor ali que estava com problemas reprováveis. Mas a carta não veio para dirigente do ciclo de oração, a carta não veio para a irmã Doquinha dos mistérios, a carta não veio para a irmã Chiquinha que tem manto e profundo, a carta foi para o anjo da igreja, porque Deus respeita a autoridade que ele estabeleceu. Então voltando, Deus chega aqui e diz: pastor Jairo, envia Lucas para o Afeganistão. Sentiu a chamada não? Fazer igual a irmã que me procurou: pastor, você é o líder de missão? Eu digo: sou. Pastor, eu tenho uma chamada. Eu digo: qual é a sua chamada? Washington, pastor, eu tenho uma chamada para Washington. Olha, pastor, a chamada é tão forte que até o meu coração bate assim: Washington, Washington, Washington. Mas para o Afeganistão é difícil, né? Mas vamos lá. Deus chama alguém, orienta o pastor. Olhe para mim, que você tem que ter muito cuidado com o reino de Deus. Às vezes a sua vontade faz você se opor a um projeto que é de Deus. Aí você chega para Luca e diz: Luca, meu filho, tu vai morrer. O pastor não gosta de tu não. Olha, logo para o Afeganistão, tu vai morrer de uma bala. Eu sonhei tu morrendo na chegada. Se foi Deus que orientou o pastor, e você está tentando desestimular ele para ir, você está sendo bênção ou problema no reino? Os discípulos chegam, olha, e eles ficam escandalizados. Olhe para mim, amados. Tem gente escandalizada com o que Deus está fazendo, porque o que Deus está fazendo ele não entende. Então, em vez dele fazer igual Daniel, Daniel recebeu uma revelação, ficou atordoado, desmaiou e ficou doente, mas não murmurou, foi falar com Deus e Deus deu a explicação.
Quando não entender o que Deus está fazendo, cala a boquinha para não perder a bênção e vai falar com Deus que tem os mistérios e revela. Vamos para a Bíblia para a gente entender? Olha o que diz a Bíblia em Mateus 16, 23. Jesus fez uma reunião de despedida. Ele disse assim: pessoal, eu estou indo, vou morrer, e ao terceiro dia eu vou ressuscitar. É a missão. Aí Pedro, que era o mais ousado, chamou Jesus e disse: não vai. Eu não vou deixar isso acontecer. O senhor precisa tirar essas ideias da sua cabeça. Jesus olhou para Pedro e disse: para trás de mim, Satanás, que me serve de escândalo. Você é uma pedra de tropeço, porque você não compreende as coisas de Deus, mas as coisas dos homens. Olhe para mim, porque essa reflexão, ela é interessante para tirar alguns preconceitos e alguns paradigmas que foram criados. Quando Deus me chamou para a obra, eu tinha 9 anos. O pastor que me viu Deus na minha vida, me treinou e me deu para dirigir a igreja. Minha primeira igreja eu tinha 15 anos. Tinha juízo esse pastor? 15 anos, num lugar de praia. Aí ele mandou dirigir o culto. Eu fiz uma vaquinha para pagar o barco. Cheguei no cais, estou colocando a bicicleta do meu pai ali no cais para pegar. Chega um diácono. Pai do senhor, meu filho, está indo para onde? Eu digo: eu estou indo dirigir o culto. Foi o velho que mandou? Eu digo: não foi o velho não, quem mandou foi o pastor. Porque a primeira coisa que você vê que alguém está fora, começa a desrespeitar a autoridade espiritual. Velho não, foi o pastor. Ele olhou e disse: é ele mesmo que eu estou falando. E você vai para lá, deixa eu adivinhar, ele lhe deu dinheiro da passagem? Eu disse: não. Ele disse: você sabe nadar? E eu não sei nadar até hoje. Eu disse: não. Ele disse: está virando uns barcos aí no caminho. Porque tem gente que, como ele não gosta, ele deixa o eu dele falar mais alto do que o eu sou. E quando o meu eu fala mais alto do que o eu sou, o diabo me usa para atrapalhar o que o eu sou quer fazer. Gravou? Tem coisa que você tem que ser mal educado. Eu olhei para ele e disse: meu irmão, o senhor está endemoniado, o senhor está possuído. E outra coisa, o senhor não venha para cá acabar com minha chamada, porque você é um diácono, eu sou um cooperador, e você vem para cá falar mal do pastor. Se você não quer fazer a obra, deixa eu fazer. Ele olhou e disse: continue. Eu estou aqui hoje pregando para vocês, e ele está lá perturbado, andando para um lado para o outro. Pega na mão do teu irmão e diga: vigia para ninguém te tirar do propósito. Quando nós não estamos com a visão aguçada, a gente não entende missão. Aí a gente começa com os argumentos. Para que investir na África se a gente tem a nossa África aqui? Quem fala isso nunca foi na África. Quem tem esse tipo de argumento não conhece a África. Eu conheço a África, vários países da África. Eu já tive, pastor Jairo, em povoados na África, chama de aldeia, que eu passei 2, 3 dias sem achar uma água para tomar banho. Lugares que não vai ninguém, absolutamente ninguém. Eu pensei que não existia ninguém para viver sem nada, como se tivesse tudo. É o africano. Eles não têm água, eles não têm comida, eles não têm móveis, eles não têm nada, mas o culto dele, eles adoram mais do que a gente tudo reunido que tem tudo. E quando você chega lá, eles dizem assim: oh glória a Deus, chegou alguém para nos ensinar a palavra, porque muitos deles não sabem ler, muitos deles não têm a Bíblia. Teve uma coisa que mexeu meu coração. Eu fui pregar em uma conferência de pastores na África, e quando eu terminei, um pastor, que eu pensei que era um novo convertido, disse para mim: me dá uma Bíblia de presente. Eu não tenho Bíblia, e eu só estava com a minha. Eu disse: eu não posso te dar essa aqui, porque eu ainda vou pregar aqui, ainda vou viajar. E eu perguntei: e o senhor é o quê? Ele disse: eu sou pastor, eu pastorei uma aldeia daqui a 180 quilômetros, e aqui não tem Bíblia, não tem condição. E você prega como? Ele diz: enquanto vocês vêm aqui pregar, a gente grava as mensagens para pregar lá para as pessoas. Como é que alguém é contra uma missão dessa?
Os irmãos sabem que o africano tem 3 coisas que nós precisamos aprender. Primeiro, eles adoram como ninguém. Segundo, eles respeitam pastor como ninguém. Terceiro, eles ofertam como ninguém. Ninguém oferta como um africano. Eu terminei de pregar e eles disseram: agora o senhor vai ficar aí que a gente vai lhe dar um presente. Eu digo: presente? Que presente? Não tem dinheiro, não tem meticais, não tem hunt, mas tem. Aí eles trazem mandioca, eles trazem uma galinha, eles trazem alguma coisa. E eles dizem: se você veio de lá com uma mensagem do Deus Todo-Poderoso, eu preciso retribuir de alguma forma. Eu tive no Zimbábue pregando, e você sabe que o africano é bem animado. E eu fiquei olhando aquele pessoal, olhando, ele não se movia. E quando eu terminei, um missionário disse para mim: pastor, é que eles aqui, aquele ali andou 200 quilômetros a pé, aquela irmã ali andou 180 quilômetros a pé, aquele ali andou 80 quilômetros, eles não sabem ler, é uma luta para treinar eles. E sabe por que eles não se manifestaram, não fizeram zoada? Porque eles têm que gravar a mensagem, porque eles só vão ter o privilégio de alguém aqui pregando para eles o ano que vem. Como é que alguém é contra um projeto desse, enquanto aqui no Brasil a gente está escolhendo que tipo de pregador a gente quer ouvir? A gente está tão cheio de fastio, que a palavra está sendo ministrada, e tem gente na igreja que para levantar uma mão para dar um glória a Deus é uma luta, porque não sabe o valor que tem em alguns lugares. Mas o céu está movendo o Ribeirão Preto para levar missionários, não só às aldeias, mas aos países da terra. Quando a visão está opaca, não tem visão, a gente critica. Quer ver outro lugar? A Europa. Tem um lugar com mais preconceito hoje para enviar missionário do que a Europa. Eu estive agora, ministrei em uns 10 países da Europa. É uma coisa impressionante. Você chega na Alemanha, um pinguinho de gente. Você chega em lugares que o evangelho impactou o mundo, e hoje está lá sofrendo. E quando a gente diz: vamos mandar um missionário para a Alemanha não precisa. Vamos mandar um missionário para a França não precisa. A Europa hoje é o campo mais missionário carente que existe. E é difícil, e é caro. Mas nós não cumpriremos a missão se Deus não tocar na nossa visão. Aí a gente vai ver obreiros dizendo: eu não gosto de missões. Eu trabalho aqui nesse livro, pastor Jairo, que é uma anomalia ministerial. Alguém dizer que é pastor da Assembleia de Deus, é presbítero da Assembleia de Deus, e dizer: eu não gosto de missões. Não existe. Porque essa igreja é fruto de missões. Foram os europeus que vieram para cá e fundaram a Assembleia de Deus. Chegou a hora de nós retribuirmos. E eu creio que o Espírito de Deus está movendo. Eu estive agora no Quênia, e o Quênia estava reunido 80 países da Assembleia de Deus de Missões, e eu vi uma coisa linda: se o Brasil não acordar, Deus vai tirar a tocha de missão da nossa mão e vai passar para a mão dos africanos. Eu vi igrejas, eu tive numa igreja no Quênia, tão bonita quanto essa. Quando eu vi aquela catedral, eu digo: meu Deus do céu. Aí eu conversei com o superintendente, ele disse: pastor, a gente aqui tem 33 igrejas desse porte dentro do Quênia. E eu vi um etíope dizendo: nós não vamos ficar mais esperando missionário, nós vamos mandar missionários para o mundo. Que ideia é essa? Eu não gosto de missões. Ou você é crente, ou não é crente. Spúgio, o príncipe dos pregadores, ele diz: todo cristão ou é um missionário ou é um impostor. Eu queria que a igreja que eu sou pastor, que eu presido há 15 anos, que todas as congregações, as 40 congregações, amasse missões. Eu peguei essa frase de Spúgio e coloquei: todo culto vocês têm que ler essa frase, todo dia vocês têm que ler essa frase. Ela é forte, mas ela nos confronta. Sabe o que é que Deus estava dizendo? Ó discípulos, ó apóstolos, não importa se vocês entendem o que eu estou fazendo, agora você vai ver o que vai acontecer com o que eu estou fazendo aqui nesse poço. É o que eu vou prestar e pensar aqui amanhã. Aqui Deus está dizendo: eu não preciso que vocês entendam para eu trabalhar. Eu trabalho porque eu sou o dono da obra.
Eu sei que a hora já foi, eu encerro agora. E eu vou usar um exemplo. Tem gente, senhores pastores, que Deus está revolucionando e ele está zangado. E ele está conversando pelos bastidores. Porque tem gente que o eu dele é maior do que o eu sou. Tem gente, irmão, que vem para um culto, Deus opera, mas ele sai do culto zangado, porque ele não falou no culto. Ele não consegue entender. Deus falou, não, eu não tive oportunidade, estou desviado. Que perturbação. Um dia eu encontrei uma irmã e disse, eu saio do culto revoltada, que todo mundo fala, eu não falo. Eu digo, meu Deus, estão colocando na cabeça das pessoas que é o microfone que é importante. Inclusive tem uns que só dá glória com o microfone, só adora com o microfone. A próxima igreja que eu for construir, eu vou comprar um bocado de microfone e chegar para os que só dá glória com o microfone e vou dizer, dê glória, está aqui o seu, está aqui o seu, está aqui o seu, está aqui o seu. Se você só pega fogo com o microfone, está aqui. Deus está querendo quem ame almas. Agora olha para mim, é possível um pregador pregar, um missionário pregar, as almas aceitar e ele ficar triste? É possível. Jonas. O missionário que pregou ganhou a cidade toda e ficou depressivo. O céu, a vida, quero morrer, porque misericórdia, que absurdo. Aí Deus olhou e disse, você é engraçado, né, Jonas? Você é engraçado, você é comediante, porque você está triste por causa de uma boboreira que você não plantou, você está revoltado por causa de uma coisa que você não fez. Eu não ia me inclinar diante de 120 mil homens que estão quebrantados. Sabe o que é que move Deus? Não é tua oratória. Sabe o que é que move Deus? Não é teu tempo de crente. Sabe o que é que move Deus? Não é como tu canta, nem como tu prega, é se teu coração ainda queima por almas. Eleba sereba ichoe, kavaya telemara surya, kemarabara suribiras. Uma permissão do pastor, basta a liberdade que ele me deu. Se coloque de pé, por favor. Coloque a Bíblia na cadeira, fique com as mãos livres, levante animado. Levante animado, porque nesta noite o céu está trabalhando dentro deste lugar e até fora dele, aonde estiver chegando esse culto. Levante as suas mãos assim, bem alto, as duas mãos se puder, e diga comigo assim, Deus, abre minha visão, para que eu não atrapalhe, por não estar enxergando. Não, fala com amor, diga, Deus, aquece meu coração, para que eu possa enxergar, como tu enxergas. Eva Súria. Que valai chonevi sabe, candore vastere biandácia derebai. Permita que Deus te toque agora, Ele está aqui. Permita que a palavra que foi ministrada, ela possa ser vivificada em você com a manifestação deste poder, para que os preconceitos caiam por terra, para que os conceitos errados sejam desfeitos. O clamor das almas estão gritando. Os ribeirinhos estão pedindo missionários. Os quilombolas estão pedindo missionários. Os sertanejos estão pedindo missionários. Os europeus estão gritando. Esta semana eu estive em Luxemburgo, no mês de janeiro, e alguém dizia, pastor, manda um missionário para cá, pastor. Tem gente pedindo, clamando. E nesta noite o Senhor ministra o meu coração. Eu estou levantando uma safra de missionário em Ribeirão Preto. Eu vou levantar uma nova safra. Mas não pode ir sem visão, senão atrapalha. Não pode ir com preconceito, senão coloca tudo a perder. Eu tenho que trabalhar na visão primeiro. Se você pode, não é obrigado, mas se você pode,
Faça assim, ó, que eu vou fazer com o pastor Jairo. Abrace alguém e diga assim: Deus está movendo os céus. E nós não podemos atrapalhar este mover. Diga: Deus tem cuidado muito bem de você. Deus tem te dado bens, saúde, unção, graça. Usa na missão. Dá um abraço nessa pessoa, bem gostoso. Há uma atmosfera de glória aqui neste lugar, e quem quiser aproveitar, aproveite agora. Aproveite. Celebra fala serava calabadarava sai candarabando que desce biadagai. A falta de visão faz pessoas serem inimigas sem saber. Com a permissão do pastor, eu gostaria de saber nesta noite, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, aonde está você que quer, que precisa, que o Espírito já tocou, e que nesta noite quer fazer uma aliança com Ele. Você que se afastou dos caminhos de Deus, ou você que ainda não entregou sua vida a Cristo, ou você está fraco, ou você precisa renovar a sua aliança. Sai agora da onde você estiver e vem aqui na frente. E você, meu irmão, que está ao lado de alguém, pode ajudar esta pessoa. Filho, eu quero tanto enxugar teu pranto. Filho, vem ser meu. Filho, eu quero ser teu Deus. Eu te amo tanto. Cadê a primeira pessoa? Tanto, tanto, tanto. Filho, vem ser meu. Filho, eu quero ser teu Deus, porque me resgatou, porque me trouxe aqui. Eu estou esperando. Eu não sei quantos tem aqui esta noite, mas a palavra foi ministrada e o Espírito de Deus já convenceu o teu coração. Volta enquanto é tempo. Renova a tua aliança enquanto é tempo. Esta é a noite aceitável. Cadê a primeira pessoa? Minha vida destruí. Como errei, como errei. Porque me queres tanto assim? A igreja canta, ora e ajuda. Filho, eu quero tanto. Está vindo aqui a primeira pessoa. Cadê a segunda pessoa? Alguém acompanha ele. Cadê a segunda pessoa? Saia da onde você estiver, do jeito que você estiver, e venha diante do altar. O Senhor tem o que você precisa. O Senhor é o que você procura. Filho, eu quero tanto enxugar teu pranto, te fazer só meu. Filho, eu quero ser teu Deus. Filho, eu quero. Estenda as mãos, o pastor me autoriza a orar por esta vida. Querido Deus, aqui está uma preciosa alma, que movida pelo teu Espírito chega diante do altar. Perdoa os seus pecados, escreva o seu nome no livro da vida e faça dele um missionário, um homem tão cheio do teu Espírito que impacte
a sua família e aonde ele reside, para a glória do nome de Jesus. E aqueles que creem, digam: Deus abençoe. Aleluia. Podeis assentar.